Em entrevista ao programa Argumento, apresentado por Carla Benevides na TV Senado, o senador Fernando Bezerra assestou a tentativa de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues de desgastar o presidente Jair Bolsonaro na comissão parlamentar de inquérito por meio de factoides e de castelos de cartas que se desmancham diante da ausência de materialidade e fatos concretos. O senador asseverou: a CPI estava se esvaindo porque não havia materialidade para colocar qualquer crime de dolo por parte do presidente Jair Bolsonaro ou por parte de sua equipe de governo. O que a gente percebe é que falta materialidade. As pessoas que estão fazendo as denúncias não merecem a menor credibilidade. É uma narrativa que rende muitas manchetes, mas pouca materialidade. É como se fosse um castelo de cartas que a oposição tenta construir, mas que pouco a pouco vai se desmanchando. Questionado a respeito do depoimento de Dominguete, que teria sido uma testemunha plantada para desqualificar Luiz Miranda, segundo acusações da oposição, o parlamentar rebateu: ele foi convocado pela oposição. O governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O problema é que a oposição se deparou com a realidade. Nesta atuada, Bezerra manifestou os interesses políticos escusos de opositores ao presidente. A CPI só cumpre uma narrativa política. É um instrumento de desgaste do governo. São coisas embasadas em uma narrativa política frágil. Na medida em que a campanha de vacinação avança, fica claro que é um esforço inútil da oposição em desgastar o governo Bolsonaro. Ademais, o congressista mencionou o problema mundial das cláusulas leoninas apresentadas por Pfizer e Janssen, abordou os projetos do governo e rebateu uma declaração do senador Alessandro Vieira. Assistimos a narrativa sem nenhuma fundamentação técnica ou científica. Tem pesquisadores dizendo coisas que não passam por nenhum crivo científico. Nós precisamos ter cautela. Vivemos em um ambiente de intensa polarização política. Dessa maneira, Bezerra salientou como o governo Bolsonaro está reagindo a problemas concretos da economia nacional. Temos a chance de gerar mais de 2 milhões de empregos neste ano. Com a imunização, os setores informais da economia vão voltar com muita força. Em um processo de reeleição, se a economia está bem, as chances se ampliam. E a oposição ficou sem fala. O discurso que resta à oposição é tentar criminalizar as ações do governo. Portanto, isso é um debate político que vai se esvaindo na medida em que a gente consegue avançar na imunização e os dados da economia se consolidam com muita força, com um Estado menor, investimento privado e estrangeiro, privatizações. A oposição está pulando de galho em galho. Percebe-se que as falas do Luiz Miranda não vão a lugar nenhum. Outro sim, o congressista apontou a suspeita de que Luiz Miranda e seu irmão tenham utilizado um documento falso ao denunciarem o presidente. Ficou claro que quando os irmãos Miranda estiveram com o presidente Jair Bolsonaro, eles levaram algum documento falso. A primeira invoice, a primeira nota fiscal, é de 3 dias depois do encontro. Tem muita gente complicada e que vai ter de responder na justiça pela tentativa de criar um falso escândalo. Assista. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre a CPI da pandemia com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que é integrante e suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Olá, Carla, eu que agradeço pela oportunidade. Senadora, a CPI completou agora 2 meses de investigação, está entrando no 3º mês de trabalho. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação dos trabalhos da comissão até agora. Pois não, Carla. Na realidade, a gente percebe que nesses últimos 10 dias a CPI mudou de foco, porque inicialmente ela trabalhou as questões ligadas ao isolamento social e as questões acerca do tratamento inicial. E a gente constatou de que a CPI estava se esvaindo, porque não havia materialidade para poder colocar qualquer prática de crime, de dolo por parte do presidente da República ou por parte da sua equipe de governo, notadamente o Ministério da Saúde. Nos últimos 15 dias,
num esforço para se ter argumento no sentido de provocar uma eventual prorrogação dos trabalhos da CPI, se dirigiu os trabalhos para as aquisições de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Nós estamos ainda ouvindo os primeiros depoentes em relação a esse tema, mas o que a gente percebe é que falta materialidade. As pessoas que estão fazendo as denúncias são pessoas que não merecem a menor credibilidade. Eu tive a oportunidade de comentar durante a sessão que se ouviu o dito vendedor, que sequer está credenciado como representante comercial, é uma figura estranha, esquisita. A palavra dele é que está no ar, mas nós teremos a oportunidade de ouvir as pessoas que foram denunciadas e, sobretudo, mostrar que não existe materialidade. Após os exames da proposta que foi oferecida, o Ministério da Saúde descartou a compra, até porque a AstraZeneca se pronunciou que ela não trabalha com qualquer representação comercial, ela trabalha diretamente com os governos, e aqui no caso do Brasil existe o contrato de transferência tecnológica com a Fundação Bill Manguinhos. Portanto, é uma narrativa que rende muitas manchetes, mas pouca materialidade, e eu tenho a impressão que é como se fosse um castelo de cartas que a oposição tenta construir, mas que pouco a pouco esse castelo vai se desmanchando. Senador, sobre o depoimento do Luiz Paulo Dominguete, eu queria que o senhor comentasse as suspeitas, as suspeitas levantadas pela oposição de que esse teria sido um depoimento plantado para desqualificar o depoimento do deputado Luiz Miranda. Ele é muito esquisito, ele foi convocado pela CPI, para depor na CPI, pelos senadores de oposição. O governo não tem nada a ver com isso. O problema é que a oposição se deparou com a triste realidade. O denunciante não merece nenhuma credibilidade. Essa aqui é a grande verdade. Ele não tem nenhuma prova, é uma denúncia apócrifa, como eu falei, não tem nenhum elemento comprobatório, portanto, nada disso vai ter desdobramentos. Senador, sobre essa mudança de foco que o senhor falou, o senhor acha que essas teses do tratamento precoce e também do chamado gabinete paralelo, elas teriam sido abandonadas, na sua opinião, ou o senhor acha que elas estão em segundo plano em função desse novo direcionamento da CPI? Ela só cumpre uma narrativa política. A CPI é, de fato, um instrumento de desgaste da imagem do governo. Então, a gente ouve lá os senadores dizer que vai denunciar o presidente Bolsonaro na Corte de Haia. Então, são coisas assim meramente embasadas numa narrativa política frágil. Eu tive a oportunidade, Carla, que queria trazer para a apreciação da grande audiência da TV Senado, de que se a gente for comparar o número de óbitos no Brasil com o que ocorreu no estado de Nova York, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, ou se nós pegarmos a cidade de Nova York, nós encontramos que tanto na cidade quanto no estado, o número de óbitos por milhão de habitantes é maior do que no Brasil. Tudo isso, então, a triste realidade é que esse vírus é desconhecido. O único remédio eficaz para ele é a vacina, é você poder fazer um amplo programa de imunização. E nesse particular, apesar de ter havido atrasos, apesar de ter havido muitos problemas nos tratativas de negociação, inclusive o The New York Times, o maior jornal americano, publicou que um dos motivos para o atraso na campanha de imunização a nível mundial foram as cláusulas leoninas que nós denunciamos aqui, aplicadas pela Pfizer, pela Janssen, por outros laboratórios americanos, pedindo inclusive que eles revissem essas cláusulas, e isso terminou causando atrasos na campanha de imunização. Então, o Brasil, apesar de todos esses problemas, o Brasil já ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas. O Brasil tem a possibilidade, até o final de setembro, de praticamente estar com toda a população acima de 30 anos vacinada, e tem chances concretas, porque já tem vacinas compradas e contratadas para até o final do ano toda a população adulta acima de 18 anos de idade estar completamente vacinada. Portanto, na medida que a campanha de vacinação avança,
é evidente que fica cada vez mais claro que essa é um esforço inútil da oposição em procurar desgastar a imagem do governo do presidente Bolsonaro. Senador, o senador Alessandro Vieira, sobre esse assunto, ele disse que já está comprovado, não só pelos depoimentos, mas pelos dados que eles têm, os documentos, a inércia deliberada, como ele diz, do governo no processo de aquisição de vacinas, que segundo ele custou aqui centenas de milhões de vidas. Diz que isso já está comprovado. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor concorda, claro, e o senhor acha que, comprovado isso, o governo pode ser responsabilizado de alguma forma? De forma nenhuma. Nós assistimos a narrativas sem nenhuma fundamentação técnica ou científica. Tivemos pesquisadores que foram dizer que nas cidades que votaram mais com Bolsonaro você tem um índice de morte maior, nas cidades que não votaram com Bolsonaro. Isso é ridículo. Isso não passa por nenhum crivo científico. Eu acabei de dar aqui o dado de Nova York, governado por Partido Democrata, governado por ideologias totalmente ao contrário do ex-presidente Trump, e ainda assim se deparou com indicadores de óbito muito elevados. Portanto, eu acho que a gente precisa ter cautela. Nós vivemos num ambiente de intensa polarização política, muita radicalização política, e a gente percebe o quê? De fato, a economia brasileira está voltando e voltando com força. Vamos crescer mais de 5% esse ano. O CAGED anunciou já a geração de emprego no primeiro semestre de mais de 1.200.000 vagas. Temos a chance de gerar mais de 2 milhões de empregos esse ano. Com a imunização, os setores informais da economia vão voltar a contratar com muita força, bares, restaurantes, entretenimentos. Tudo isso vai voltar com muita força. E é evidente que num processo de reeleição, se a economia está bem, se os empregos estão aparecendo, é evidente que as chances de reeleição se ampliam. Portanto, a oposição ficou sem fala, ficou sem discurso. Então, o discurso que resta à oposição é tentar criminalizar as ações do governo e buscar a responsabilização do presidente da República em função do número de óbitos que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Portanto, isso é um debate político e a minha leitura de que ele vai se esvaindo na medida que a gente consegue avançar na imunização e, por outro lado, os dados da economia se consolidam com muita força, mostrando que o Brasil tem um rumo de um Estado menor, de maior investimento privado, de retomada do investimento estrangeiro e novos marcos legais, como o marco do saneamento. Veja aí o leilão de privatização da SEDAI, a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, viabilizando investimentos vultosos que vão gerar emprego, vão gerar saúde. A mesma coisa a gente pode falar do marco legal do gás e outros que estão em apreciação no Congresso Nacional, cuja agenda deve avançar ainda no segundo semestre. Portanto, nós estamos muito confiantes de que a CPI vai se encerrar. Vamos fazer um esforço para que ela não seja prorrogada, apesar das assinaturas já permitirem a sua prorrogação, mas na medida que o debate se aprofundar, vai faltar causa para poder prorrogar a CPI, a não ser o interesse claro da oposição de querer promover o desgaste do governo. Senador, sobre esse novo foco da CPI que o senhor falou, de investigação, no caso das denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin, eu queria que o senhor falasse, o senhor acha que ele foi realmente bem apurado, bem investigado pelo governo? O senador Otto Alencar disse que a denúncia foi levada ao presidente da República, mas não foi devidamente investigada. E o que o senhor espera do depoimento do deputado Ricardo Barros? A oposição está pulando de galho em galho. Começou com a denúncia sobre a Covaxin. Era para ouvir o representante da Precisa, era para ouvir o deputado Ricardo Barros. A CPI fez o quê? Adiou os depoimentos. E por que adiou? Porque não tem materialidade, porque não tem provas, porque por tudo que já foi informado, se percebe que a fala dos irmãos Mirandas, elas não vão a lugar nenhum. E é muito estranho, eu falei isso na CPI. Por que se adiou? Para trazer o Dominguete, para trazer um outro tema, e um outro tema frágil. Portanto, eu acho que está faltando argumentos. Eu desconheço qualquer elemento material que possa comprovar as denúncias que foram oferecidas
pelos irmãos Mirandas. Eu inclusive, gostaria de destacar que está ficando claro, inclusive no depoimento que foi feito por escrito perante o Supremo Tribunal Federal, em função da notícia crime que foi ingressada no Supremo contra o presidente da República, ficou claro que quando os irmãos Miranda estiveram com o presidente da República, eles levaram algum documento falso, porque a primeira invoice, a primeira nota fiscal é 3 dias depois do encontro dos irmãos Mirandas. Então, tem muita gente complicada que vai ter que responder na justiça por essa tentativa de criar um falso escândalo. O senhor acha que vai ser necessária uma cariação, senador? Com certeza, já está convocada. Já está convocada a cariação. O presidente Omar Aziz disse que vai chamar dos irmãos Miranda, vai chamar o deputado Ricardo Barros, vai chamar o responsável pelos contratos no Ministério da Saúde. Tudo isso vai ficar muito claro. Essas informações estão produzindo muitas manchetes, mas você veja, ontem, durante essa última semana, que nós tivemos o depoimento do Dominguete, no outro dia, os principais jornais do Brasil já não deram mais manchetes, comentaram, mas todos registrando que não foi apresentada nenhuma prova, apenas a fala dele, uma fala da pessoa que tem uma trajetória de muito descrédito. Senador, só para a gente finalizar, eu sei que o senhor tem informações aí sobre o recesso, os trabalhos da CPI no recesso. Queria que o senhor contasse para a gente, por favor. Na realidade, nós estamos caminhando para o recesso, a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, ouvindo os líderes e também o presidente da Câmara dos Deputados, para que o recesso possa se iniciar, sim, após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, o esforço todo é para, na última semana desse período legislativo, a gente poder votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na hipótese de não se viabilizar a votação da LDO, ainda assim nós teríamos o chamado recesso branco e o presidente Rodrigo Pacheco terá uma conversa com o presidente Omar Aziz para saber da conveniência ou não de prosseguir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito durante esse recesso branco. Mas aí o esforço das lideranças é para que a gente possa viver um recesso oficial após a votação da LDO. Tá certo, senador. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Argumento. Obrigado, Carla. E agradeço a você também que nos assistiu.